Glória a Deus, podemos assentar a igreja? Quantos aqui conhecem a história de Daniel? Tem poucas pessoas. Não vou perguntar de novo. A história de Daniel, que ele foi para a cova. Ah, melhorou, né? Sabe aquele leão que estava na cova? É desse jeito que eu estou me sentindo agora. Porque vocês conhecem bem os pastores que tem. Se o meu pai estivesse aqui, eu estaria me sentindo leão duplamente. Mas é um privilégio poder estar aqui. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, porque nada é feito sem a vontade dEle, sem a permissão dEle. E eu sei que a liderança dessa igreja, os pastores dessa igreja têm essa sintonia muito próxima com Deus, para saber exatamente quem eles colocam neste lugar para trazer a palavra ao seu coração. E eu quero, em nome de Cristo Jesus, agradecê-los por essa oportunidade e também pela igreja, né? E eu vou ter aí 43 minutos para falar. Ô, Jesus, eu estou aprendendo com meu marido a pregar muito tempo, tá? Então, mas eu vou respeitar os 43 minutos que eu tenho lá. Graças a Deus. Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que vai até ser similar, né, a tudo que já foi ministrado aqui em relação à ceia do Senhor. Eu mandei para o Lucas a mensagem, mas acho que não deu tempo, porque ele já estava aqui quando eu cheguei. Porque, de repente, eu não sei se vocês anotam, não sei se é a mesma mensagem que faz na célula. É a mesma mensagem? Então, de repente, se conseguir... Está aí já? Ah, que legal. Pelo menos os tópicos vocês vão poder anotar. Hoje eu quero falar, o tema da minha mensagem é: eu faço parte dos três. Ah lá. Eu faço parte dos três. Eu quero desafiar você. Se você não faz parte desses três, eu quero te convidar a fazer. Porque o Senhor te chamou para isso, para fazer parte desses três. Amém? Vamos, primeiramente, antes da gente ler o texto, eu quero começar com João 3,8. Diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Fazer parte dos três é sinal de intimidade. E na intimidade nós vemos que é construído muitas coisas. É construído na intimidade uma história de amor. Foi construído entre Deus e Adão uma história de amor. Não pela parte de Deus, porque ele já é completo, evidentemente, mas Adão, ele foi construindo com Deus essa história de amor. Deus fez um jardim e colocou o homem lá, plantou, fez todo o jardim, todo preparado, todo perfeito para este homem, criou o homem do pó da terra e ali então fez com que ele desfrutasse de todo aquele jardim. A partir do momento que Deus percebe que o homem não tinha uma companheira, embora ele era completo, né? Eu ouvi uma mensagem do pastor Paulo Mazzoni algum tempo atrás, e ele falava: o homem, ele era perfeito, ele era completo, ele não precisava da mulher. Mas Deus fez com que aquele homem tivesse, como se fosse dividido dele. Deus não tirou um pedaço de carne, Deus tirou uma porção lá de dentro e fez a mulher. E a mulher passou então a completar aquele homem a partir de então. Tudo que Deus havia tirado de Adão, Deus fez em Eva para que Eva completasse. E por isso que você é um par tão perfeito com a sua esposa. A sua esposa é um par tão perfeito com você, porque Deus fez isso, né? Ele fez isso por amor a você, para que você não caminhasse sozinho, embora você tivesse tudo. Ele queria que você tivesse uma companhia, ele queria que você tivesse a intimidade com alguém. E antes mesmo de Adão e Eva perceberem que tinham pecado, né, a consequência do pecado deles, antes disso, Deus tinha com eles um relacionamento muito íntimo. Era algo perfeito, a intimidade de Deus com o homem era perfeita. Deus, ele tinha prazer em caminhar com o homem, e o homem também tinha prazer em caminhar com Deus. E essa história, então, ela foi construída. E dentro do homem foi gerado sonhos, foi gerado desejo, alegria de estar com o Senhor. Uma história marcante na vida da humanidade. Essa história foi construída e o pecado não destruiu, embora o homem se separou de Deus. Essa história não foi destruída porque Adão conseguiu gerar em 2 dos seus filhos mencionados na Bíblia o mesmo amor por Deus.
Porque Abel, mesmo depois do pecado, já sendo descendente do pecado, Abel, ele recebeu também o privilégio de conhecer a Deus através de Adão. Deus já não andava mais com o homem, porque o pecado já havia separado. Então já não havia essa intimidade mais. A história que foi construída entre Adão e Deus é que fez com que Adão passasse isso adiante para os seus filhos. Caim, infelizmente, seu coração não foi alcançado da mesma forma. E Caim, então, deixou essa intimidade de lado. Ele não quis fazer parte dessa intimidade. E então matou o seu irmão, porque o seu irmão desejou isso. E a inveja, um dos sentimentos gerado pelo pecado, tomou conta do coração de Caim. E assim, ele matou o seu irmão Abel. Mas depois nasceu Sete. E Sete também foi alcançado por essa história de amor construída entre Adão e Eva. Mesmo sem a presença física de Deus ali com eles, na viração do dia, todos os dias caminhando junto, conversando, Adão também conseguiu passar para Sete este amor, este cuidado e esse zelo. E a partir de Sete, então, começa a linhagem em que chega até o nosso Senhor Jesus, cumprindo a promessa de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, essa história de amor, ela foi sendo construída, ela foi sendo dado ao homem a oportunidade de voltar e de resgatar essa intimidade, de fazer parte dos três. Lá em Números 3, 40 a 45, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Conte todos os primeiros filhos dos israelitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, e faça uma relação de seus nomes. Dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. E Moisés contou todos os primeiros filhos dos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. O número total dos primeiros filhos do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, relacionados pelo nome, foram 22.273. Disse também o Senhor a Moisés: Dediquem os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Deus então foi construindo essa história, e vocês conhecem bem. Começou ali então uma relação com Noé. Noé é a única família que foi separada para recomeçar toda a história da humanidade. E depois veio então Abraão, e depois de Abraão os seus filhos, até chegar Jacó, e cada um dos 12 filhos representando a nação que Deus havia separado como santa, como uma nação que iria ter uma relação de uma aliança e de uma intimidade profunda com ele. Então, estes 12 filhos de Jacó, um deles era Levi. Levi foi separado, ele e a sua descendência toda, foi separada como substituição. Eles foram separados para trabalhar e para servir a Deus no lugar das demais outras 11 tribos. E aí, quando o Senhor me deu essa palavra, eu fiquei pensando, falei: Senhor, o que o Senhor quer me dizer em relação a isso? Porque parece que não tem nada a ver com intimidade. Parece que não tem nada a ver em fazer parte dos três. E Deus foi me dando um pedacinho de cada mensagem. E tem momentos que Ele dá tudo, dá todo o tema, dá o texto, dá tudo. Mas tem hora que vai fazendo de pedacinho, a gente vai quebrando a cabeça ali, vai juntando uma coisa com a outra. Eu falei: Senhor, eu não estou entendendo. Isso que o Senhor está trazendo na minha mente parece que não tem nada a ver com intimidade. E Ele então falou assim: tem sim. Porque eu escolhi Levi para ter uma relação íntima. O homem estava num pecado muito grande. A corrupção tinha tomado conta do homem. E não havia o que nós temos hoje, o privilégio que nós temos hoje de ter o Espírito Santo de Deus que nos avisa, que nos incentiva, que nos emociona com o toque dele, com o jeito gentil dele. Eles não tinham. Ele falou assim: eu separei Levi. Eu separei toda a tribo dele para ter uma relação íntima com ele, porque eu preciso, para que a humanidade seja melhor, eu preciso de alguém que se disponha para essa intimidade.
Então, Levi, ele não se dispôs, ele escolheu. Eu sou o Senhor, ele vai ser meu. Deus decretou. Hoje nós já não estamos mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. E Deus fala, você quer fazer parte dessa intimidade? Você quer fazer parte desses três? Você quer fazer parte? Eu preciso, para que a geração onde você está, para que o lugar onde você vive, para que a tua família, para que todas as pessoas ao seu redor sejam melhores, eu preciso ter intimidade com você. Você quer fazer parte dessa intimidade? Levi, ele foi separado para isso. Eu também quero, irmão. Levi foi separado para isso. Para poder ter essa intimidade, esse relacionamento com Deus. Era na base da lei, era na base do sacrifício, era na base de matar animal, era na dureza, como foi pregado aqui, que se tocasse alguma coisa santa, a pessoa morria. Era nesse perfil, mas Levi foi separada para isso. Eles eram purificados a cada cerimônia, a cada festa religiosa, eles eram purificados para que essa relação se mantivesse com Deus, para que então a nação de Israel e todos aqueles que conhecessem aquela nação fossem abençoadas. Todas as famílias da terra para que essas famílias pudessem ser abençoadas. Esse relacionamento de intimidade precisava se manter. E hoje não é diferente. Nós temos o Espírito Santo de Deus, mas se você não se permitir que Ele tenha com você essa intimidade, as pessoas que estão ao seu redor, elas também serão prejudicadas. Quando eu e você, a gente escolhe fazer parte dessa intimidade, nós estamos ministrando na vida de outro, nós estamos multiplicando na vida do outro a graça de Deus. Então, mesmo que ninguém mais faça, eu vou fazer. Mesmo que a igreja inteira não queira, eu quero fazer. Mesmo que a minha célula não faça inteira, eu vou fazer. Eu quero ser o Levi, eu quero ser o substituto para aqueles que não fazem. O desejo é que todos façam. O desejo é que a igreja toda faça. Mas se a igreja toda não fizer, eu vou ser o Levi para substituir isso, porque através de mim eu quero que essa graça seja multiplicada a outros. Então Deus me deu ali um grande aprendizado, porque parecia que não tinha nada a ver. Ele disse, não, tem a ver sim. Você é a substituição de hoje. Você é a substituição deste tempo. Ontem o meu setor, ele estava, porque eu estou ajudando o setor azul, que está com uma dificuldade na nossa igreja, e ontem ele estava muito desfocado para a limpeza do templo. Foram eu e mais 4 pessoas. E aí eu falei, eu glorifico ao Senhor. E eu mandei uma mensagem para eles dizendo, o nosso setor foi chamados como substitutos para este final de semana, para fazer aquilo pelos outros setores. Graças a Deus tivemos 4 para ser esses chamados a essa substituição. Então não permita se igualar por baixo, meu querido. Eu não estou fazendo porque o outro também está pior do que eu. Não se iguale por baixo, não. Busque aquilo que tem, busque o que vem de cima. Busque o que vem do alto. Né? O Senhor tem grandes coisas para você. Aleluia. A lei, então, ela era a forma de relacionamento com Deus. E o homem, infelizmente, começou a usar a lei, então, para se favorecer. Né? A gente bem sabe, se formos estudar bem a Bíblia, principalmente no contexto de Jesus, como que a lei já estava toda alterada. Aquela lei que tornava o homem santo para se relacionar com Deus, já era usada ao bel prazer dos sacerdotes. Eles, o que pagava mais, eles já não mais sacrificavam da maneira correta como deveria. Então a lei, ela foi totalmente deturpada, ela foi totalmente alterada, até mesmo pelo pecado do homem. Não tinha jeito de Deus relacionar-se intimamente com o homem, se não fosse pela única forma viável, pela única forma completa, pela única forma plena, que era trazer Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Jesus Cristo, ele veio para trazer esse resgate a essa intimidade. A lei, a Bíblia diz, em Isaías, se não me engano, que Deus, ele olhou para a terra e ele não encontrou um sequer para ser colocado na brecha. Não tinha ninguém para fazer isso. Então o único que foi capaz, o único que teve condição de fazer, foi o nosso Senhor Jesus. Então ele veio na forma mais humilhante possível, que era a forma de servo, de homem, para morrer no meu e no teu lugar. Mas Jesus, ele precisava ensinar isso para as pessoas. As pessoas precisavam ver de fato isso.
Adão e Eva foram as únicas duas pessoas que teve o grande privilégio de, face a face, conversar com Deus. E mais tarde, mais 12 homens e uma multidão, na verdade, que o seguia, mas na intimidade, 12 homens se relacionaram com o filho dele. Deus encarnado se relacionou. Essas duas experiências de Adão e Eva lá, com toda a perfeição, sem pecado algum, se relacionando com Deus Criador, e a experiência dos discípulos se relacionando com Jesus, ainda assim, não foi suficiente para eles entenderem o que era intimidade. Jesus convidou 12 homens para participar dessa intimidade. Eu quero que vocês me sigam. E eles deixaram, eles seguiram Jesus. Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Por 3 situações, Deus escolheu 3 homens. Pedro, Tiago e João. Esses homens, eles foram chamados à intimidade dos 3. Ele foi chegado à proximidade com Jesus. Em 3 situações, somente aqueles homens participaram. Que foi na transfiguração, foi na ressurreição da filha de Jairo, e também quando Jesus foi para o Getsemane orar. As 2 experiências anteriores levaram esses homens a um êxtase, né? Imagina ser convidado, a menina morre, todo mundo escuta que a menina morreu, então vem você aqui, Jesus chega na casa daquela menina para poder, então, os discípulos já sabiam o que iria acontecer, um milagre vai acontecer, eles já estavam acompanhando Jesus. Jesus então fala, vocês 3, vem comigo, entram. Vamos para mais perto, vamos para mais íntimo, vamos para o mais profundo. Aqueles 3 foram, e eles viram uma menina ressuscitando. Depois, então, vem a transfiguração. E Jesus fala, vem vocês 3, vamos comigo no monte. Eles já sabiam que lá onde Jesus estava com eles e com a multidão, grandes milagres aconteciam. Eles devem ter pensado, imagina o que não acontece no monte, onde Jesus ora. Se aqui, onde ele está envolvido com tanta gente como eu, pecador, tantas coisas acontecem, imagina lá naquele monte onde ele ora, onde ele está face a face com Deus. Então, mais que depressa, aqueles 3 desejaram ir para lá. Quero ir nesse mais profundo, quero ir sim nessa intimidade. Só que quando chegaram lá, Jesus disse, olha, a minha alma ela está angustiada demais. Eu vou me retirar um pouquinho para eu falar com Deus. E Jesus então foi. E eles chegaram, e Jesus chegou e orou ali por um tempo, e quando ele voltou, ele encontrou seus 3 íntimos dormindo. E ele falou assim, vocês não puderam vigiar comigo nem 1 hora sequer? Vocês ainda não entenderam o que é fazer parte dos 3? Vocês ainda não entenderam o que é ter intimidade? Então Jesus voltou a orar. Quando pela 2ª vez ele voltou até os seus discípulos, eles estavam dormindo. Jesus já não os chama mais. Jesus volta e ora pela 3ª vez. Aqueles homens, eles tiveram o privilégio de poder estar com Jesus nos seus últimos momentos. Eles puderam ouvir de Jesus que a sua alma estava angustiada demais. E muitas vezes nós não conseguimos entender o que é fazer parte dessa intimidade. Tem um cântico do André Valadão, não sei se vocês cantam aqui, chama Tão Perto. E ele fala, eu quero ficar perto, ouvir as batidas do seu coração. Para ouvir a batida do coração de alguém, você tem que estar muito perto. Porque eu não ouço a batida do coração de alguém de distante, de longe. Mas quando eu reclino a minha cabeça perto do seu ombro, eu já posso ouvir as batidas. Se a pessoa está com o coração acelerado, a gente percebe. Se a pessoa está triste, se a pessoa está cansada, se ela está fadigada, a gente percebe. Porque a gente pode ouvir de longe, naquela distância, reclinado, a gente pode ouvir a batida do coração dele. Jesus já tinha dito que ele estava angustiado. E aqueles homens não se puseram nessa posição de ouvir a batida do seu coração. Embora Jesus Cristo sempre disse para estes homens, principalmente para esses 3, há um lugar para vocês na minha mesa.
Há um lugar de intimidade para vocês na minha mesa. Há um lugar no secreto na minha mesa. Há um lugar de mistério na minha mesa. Há um lugar de providência na minha mesa. Há um lugar de sustentabilidade na minha mesa. Mas mesmo Jesus falando isso, aqueles homens, eles não quiseram, eles rejeitaram aqueles últimos momentos com Jesus, embora eles achavam que eles já eram íntimos. Embora eles já achavam que eles estavam prontos. Para você fazer parte dos 3, você precisa entender algumas coisas. Primeira delas, aquele que faz parte dos 3, ele não é cético, e sim ousados. O ceticismo, ele acaba com qualquer experiência que a gente possa ter com Deus. Aqueles homens, eles sabiam que Jesus era Jesus, que Jesus era o Messias, mas eles não acreditavam que aquilo iria acontecer com ele. Como pode um homem desse morrer numa cruz? Como? Ele ressuscita, ele faz outro enxergar, ele faz o manco andar, ele faz gente que cega enxergar. Há milagres nesse homem, por que ele não vai ter este poder para ele poder sair daquela cruz ou então não passar por isso? Eles não acreditaram que Jesus ia chegar a este nível de morrer naquela cruz. Eles não acreditaram que aquele Messias era o mesmo Messias, que aquele Jesus tão poderoso daquela forma, em sinais e em milagres, era o mesmo que Isaías 53 estava dizendo. Tão moído, tão feio, tão desprezível, a gente não conseguia nem olhar para o rosto dele de tão feio que ele estava. Não, este Jesus tão poderoso dessa forma, que com autoridade fala, que com poder fala, que repreende, que faz o vento calar, que poder é esse? Este Jesus moído, aquele de Isaías 53, não tem alguma coisa errada, alguma configuração aí está errada. Eles não acreditaram de fato. E quando a gente não acredita de fato, nós permitimos com que os milagres não aconteçam. A gente só tem aquilo, a gente só tem a unção que a gente respeita. Se a gente respeitar, se a gente admirar aquilo que realmente Deus pode fazer na nossa vida, então nós vamos até essa intimidade. Mas enquanto a gente acha que isso é balela, que isso é conversa fiada, a gente não faz isso. Nós precisamos aprender a crer, nós precisamos aprender a deixar de lado a nossa incredulidade, tudo que foi construído em nós. Aqueles 3 homens foram construídos, pela lei, foi construído uma incredulidade muito grande, porque era a base do ritual. E Jesus está falando, não são os ritos que vão salvar vocês, mas é a fé. É se você deixar a sua incredulidade de lado, porque o seu ritual não vai gerar fé em você. O seu ritual não vai gerar salvação na sua vida. O que vai gerar é a fé. Porque é pela fé que você é salvo. Não é pelas suas obras, não é pelos seus atos, para que você não se glorie disso. É pela fé em Jesus Cristo. Então é necessário que o ceticismo saia de lado para você fazer parte desses 3. Segundo lugar, aqueles que fazem parte dos 3, deixa tudo para trás em busca de algo maior. Segundo os pesquisadores aí da área, eu estava ouvindo uma mensagem e o pastor estava dizendo e apresentou os nomes das pessoas que fizeram um estudo aí, uma pesquisa, dizendo que os maiores sonhadores já mencionados na história, eles realizaram apenas 30% dos seus sonhos. Então, deduz que aqueles que sonham muito realizam só 30%. Então, aqueles que não têm sonhado nada, vai realizar nada. Aquele que sonha muito realiza 30%. Então, a gente tem que sonhar, né? Precisamos sonhar. Mas para a gente sonhar e para a gente ir atrás de algo maior, nós precisamos deixar a incredulidade de lado. E nós precisamos deixar a nossa zona de conforto de lado. Aqueles homens, eles eram desprezados
no sentido de lei, né? Eles não eram dignos de serem um seguidor de nenhum mestre, né? De nenhum líder religioso a ponto deles trabalharem no templo ou então nas sinagogas. Então eles não tinham, eles eram completamente desprezados. A profissão que eles tinham, alguns deles, pela profissão, eles eram desprezados. E Jesus, então, ele convida esses 12, e esses 12 vêm. Entre eles, tinha alguns que eram desprezados pela profissão, e tinha uns que eram desprezados porque eram incapazes mesmo, eram indoutos, né? Pedro, por exemplo, era uma pessoa de muito pouca cultura. Então, estes homens, bom, eu já sou desprezado por uma sociedade, ou por um clero. Eu não tenho condição de estar lá junto com eles. Eu já fiz a minha carreira de pescador. Eu já fiz a minha carreira nas outras profissões que tinham. Eu já sou alguém nessa profissão. Agora eu vou sair, seguir um mestre que ninguém conhece, dizendo que é Jesus, dizendo que é o Messias. Não sei. Estes homens, eles não olharam. A Bíblia não nos diz que eles olharam para isso. Principalmente quando chegou naquele ponto da pesca maravilhosa, né? De Lucas 5. Vai, lança sua rede no mar. Mas Jesus, a gente já pescou. Passamos a noite toda pescando. Não tem peixe nesse mar. Lança mais uma vez. Bom, então sobre a tua palavra eu vou lançar. E a Bíblia diz que muitos peixes vieram, que as suas redes até se arrebentaram. A partir daquele momento, então, aqueles homens viram, este camarada, ele não veio para brincadeira, não. Ele não veio para brincar de ser mestre, não. Vamos segui-lo, sim. Então, eles deixaram tudo, deixaram as suas redes, a Bíblia diz, e seguiram a Jesus. A partir daquele momento, eles não mais pescaram peixes. Somente quando Pedro, né, estava frustrado, voltou a pescar e Jesus teve que vir aqui resgatá-lo. A gente até vai falar disso um pouquinho lá. Na verdade, aqueles homens, eles conseguiram deixar tudo para trás para seguir. Tem um homem no Velho Testamento que também deixou tudo para trás para poder seguir. Eliseu, ele disse para Elias, eu quero uma porção dobrada daquilo que você tem. Elias falou, você está pedindo para a pessoa errada, porque não sou eu quem dou unção. Mas, se você estiver comigo, quando Deus me levar, o seu pedido será atendido. Aquele homem afundou o seu barco. Ele disse, eu não quero mais nada disso aqui, porque agora eu vou seguir aquele que vai me dar unção dobrada. Às vezes nós temos uma zona de conforto muito boa. Às vezes nós temos um emprego muito bom. Ninguém está mandando você ficar dizendo, vou pedir conta amanhã para trabalhar. Não estou falando isso. Mas às vezes nós temos uma comodidade muito boa na nossa vida. Uma zona de conforto muito segura. Porém, Deus diz, para você conseguir algo maior, largue a sua zona de conforto. Às vezes a sua zona de conforto é o seu dia de folga. Poxa vida, mas eu preciso ter um dia de folga na semana. Precisa. Não estou dizendo que você não precisa, mas de repente é isso que você precisa afundar. Quando a gente vai lá em Marília, na imersão, vocês já foram, né? Eu acredito que vocês já devem ter ouvido. Ele falou, líder, principalmente pastor, tem essa de ficar dormindo 8 horas por dia, não. É muito tempo para dormir 8 horas por dia. É tempo demais. Pastor não dorme muito, não. Eu falo, meu Deus. Meu marido, então, gosta tanto de dormir. Dorme muito, não. A gente perde muito tempo, porque é o meu conforto, é o meu descanso. Às vezes isso é a nossa zona de conforto. É o nosso emprego, é o nosso status. Eu não consigo largar para trabalhar um tempo integral, principalmente pastores. A gente vê muitos pastores por aí que trabalhando, tendo um plano B. O pastor Valdomiro até falou disso essa semana. Líder, pastor, não tem plano B. Crente não tem plano B. Ou é crer ou é crer. Ou é servir ou é servir. Então, para nós conquistarmos algo maior, a gente precisa afundar o nosso barco. A gente precisa deixar nossa zona de conforto lá fora. A gente precisa deixar aquilo que nos prende, aquilo que nos impede de avançar. Para conseguirmos fazer parte dos 3, a nossa zona de conforto precisa ser retirada. Para que nós possamos, então, conquistar aquilo que Deus tem para nós. E Ele tem muito para nós. As coisas que Ele tem são grandiosas. A Bíblia diz que Ele tem planos de
paz, para nos prosperar, para nos fazer crescer, para nos fazer felizes. É a gente que pensa pequeno, é a gente que sonha pouco, é a gente que se imagina menos. Deus sonha muito alto comigo e com você. Então, deixe a sua zona de conforto para fazer parte dos 3, para você conseguir algo maior. 3, você está sempre atento. Aquele que faz parte dos 3 está sempre atentos para não cair na unha do capeta. Tem uma música assim, né? Se quem não for filho de Deus está na unha do capeta. Os mais velhos aí devem saber. Tem que tomar cuidado. Tem que estar sempre atento. Satanás, ele não brinca de ser diabo. Ele quer destruir o nosso presente. Porque ele não conhece o nosso futuro. Só que ele tem o nosso presente. Pelo passado, ele deduz o seu presente e ele vai tentar destruir você hoje, para que amanhã você não prospere, para que amanhã você não seja feliz. O Satanás, o interesse dele não é te fazer ficar triste. Eu ouvi isso numa mensagem também, achei isso muito bacana. O interesse do diabo não é te entristecer, não é fazer você chorar. O interesse do diabo é te matar, é te destruir. Fazer você ficar triste e chorar é pouca coisa. É pouca coisa para ele. Ele quer te matar e te destruir. Então, seja mais esperto do que ele. Eu tenho um irmão lá na igreja que ele trabalha na Sabesp. Então, ele conserta as ruas. E muitas vezes, eles mandam ele para longe. E a célula é às 20 horas. O horário dele sair é às 18. Mas ele falou, tem dia que eu saio no horário. Tem dia que eu não saio, vem correndo. Mas tem dia que eu saio no horário, mas pego um trânsito terrível. Aí ele falou que chegou por 2 semanas consecutivas na célula, atrasado. E ele correndo, puxa vida, Senhor, e falando, ai, não vai dar tempo, vou chegar atrasado de novo na célula, aquela coisa toda. Aí na outra semana, de novo, o trânsito estava terrível, tinha chovido. Ele falou assim, eu vou enganar o diabo. Ele falou, eu vou. Aí ele começou a falar em voz alta. Não queria ir na célula, não. Eu já estou enjoado desse negócio de célula também. Todo dia eu estou chegando atrasado mesmo, então hoje mesmo não estou afim de não. Não vou nessa célula, não. Hoje, estou cansado disso, eu chego atrasado mesmo, vou falar para o meu líder, não, olha, vou mudar para a célula de sábado, porque não está dando, não sei o quê. Aí ele falou, gente, parecia que eu estava seguindo um policial. A rua começou a se abrir assim, ó. Ele falou, já que você não vai mesmo, então para que eu vou ficar prendendo você no trânsito? É claro que isso é uma historinha, que talvez eu e você nem acredite. Mas o fato é que às vezes a gente precisa pensar lá na frente. A gente fica ajudando o diabo, sabia? A gente está com uma dorzinha que nem... Só está espiando, falando, não, eu estou com dor de cabeça hoje. Nossa, Deus. Gente, aí da cabeça já começa a doer o pescoço da coluna. A gente fica ajudando o diabo nas coisas. Está com um pouquinho de dor de cabeça? Não fica em casa não, vai servir ao Senhor. Com dor de cabeça ou sem dor de cabeça, você não vai me prender em casa não. Eu sou esperta, eu sou mais esperta que você. Porque às vezes a gente ajuda o diabo nisso. Ele nem precisa fazer muito, a gente ajuda ele a fazer todo o trabalho. Então a gente precisa estar esperto. A minha irmã, esses tempos atrás, alguns dias atrás, ela viajou para Minas. E é muito distante lá onde nós nascemos. De carro dá umas 17 a 18 horas de viagem. E o meu cunhado, ele tem uma preguiça só de dirigir. E a minha irmã, e na ida, ela foi, dividiu com ele a direção. Mas como o carro dela, eles bateram e deu PT o carro, e deu um rolo lá, eu sei que aí ela está sem carro ainda. E um irmão da igreja ofereceu o carro para ir. Era um carro grande, né? Dessas caminhonetes, Hilux, eu acho que era Hilux. E a minha irmã não tinha. O carro dela é de marcha automática, então ela estava meio insegura com o carro. E o meu sobrinho, eu tenho um sobrinho de 13 anos, e ele foi, mãe, não dirige não, mãe, aquela coisa, deixando ela mais insegura ainda. Mas ela conseguiu chegar lá. Na volta, ela queria
ela disse pro meu cunhado, o meu cunhado falou, ai, olha, pega o carro, dirige a primeira parte e depois eu dirijo. Ela falou assim, não, amor, eu estou sentindo de não dirigir esse carro. O Pedro Henrique está inseguro, eu também estou. Eu estou sentindo que eu não devo dirigir. Aí ele, coisa de homem. Mas você está querendo me matar? Nossa, minha coluna vai travar. Porque o homem é assim, né? Tá com dorzinha, fica o dia inteiro também. A mulher faz tudo com dor, mas o homem... Desculpa aí, os irmãos. Mas eu tenho um homem em casa, eu sei bem o que eu estou falando. E, você está querendo me matar? E aí, então, a minha irmã, naquela pressão, acabou dirigindo. Ela disse que não deu 10 minutos. Ela falou que a rua era pista dupla e o fluxo estava cheio, estava um bom fluxo de carro. Ela falou, eu estava a 60 por hora. Ela falou, de repente, as ruas todas, assim, os carros sumiram, nem numa mão nem em outra. Ela falou, nossa, a pista está vazia. Ela disse que ela deu uma leve curva. No que ela deu uma leve curva, o carro rodopiou e ela parou na direção contrária do que ela estava indo. Aí meu cunhado, Jesus! Aí tinha uma outra irmã no banco de trás, misericórdia! E todo mundo clamando. Mas ela, ilesa, ninguém sofreu nada, o carro parou. Aí meu cunhado, o que aconteceu? Ela falou, não sei, eu falei para você, Deus me avisou para eu não pegar esse carro, mas você queria. Você não vai pegar ele não? Você não vai dirigir? Não, eu dirijo, não, é claro que eu dirijo. Não sentiu dor na coluna nenhuma, até chegar aqui. A gente tem que estar atento, porque Satanás, ele quer nos matar. Mas a Bíblia diz que para toda a tentação dele, para tudo que ele faz, Deus nos dá um escape. A gente precisa estar atento a esse escape. Se você não estiver atento a este escape, as chances de você fazer parte dos 3 é bem pequena. Porque ele vai sempre minando você, através da sua fé, através da sua alegria, através das suas ações. Deus, ele tem para você um escape, mas você precisa ficar atento. Há um homem na Bíblia chamado Caim, que Deus falou, olha, o mal está batendo na sua porta. Cabe a você dominar. Seja esperto, fique atento. Quando ele mata o seu irmão, Deus pergunta para ele, cadê o seu irmão? Ele falou, por um acaso eu sou babá do meu irmão agora? Por um acaso eu sou guardião dele? Deus falou, claro que você é guardião dele, porque nós somos guardiãos um dos outros, sim. Você tem sim responsabilidade pelos outros. O que você fez tem responsabilidade. A partir daquele momento, aquele homem foi marcado de uma forma tão profunda, que todo mundo, quando via Caim, falava, esse homem é maldito. Aonde ele planta, não colhe. Eu quero ficar longe dele, porque eu não quero a maldição dele perto de mim. Para que ele não morresse por causa da maldição que ele tinha. Então aquele homem foi marcado. Nós precisamos ficar atentos, porque Satanás, ele está querendo nos marcar, para que as pessoas nos vejam como malditos. Mas nós não somos. Porque nós já temos a marca de Cristo. Nós temos uma marca excelente, temos um espírito excelente habitando em nós. Então dê vazão a este espírito, ouça o que ele está te falando, ouça o que ele está te mostrando, veja o que ele está te mostrando, fica esperto, não deixe que Satanás consuma, não deixe que Satanás consuma você de uma forma tal que você não tenha mais alegria em servir. Você precisa ficar atento para fazer parte dos 3. E em último lugar, você está plantado, por isso não desiste nunca. Aquele que faz parte dos 3, ele está plantado. A Bíblia diz, tem poucos homens que a Bíblia menciona que Deus separou desde do ventre. Sansão, João Batista, Deus deu especificamente aquela criança para tal situação. Mas são poucos. A maioria das pessoas, as pessoas precisaram desejar, ir atrás, querer fazer parte. As pessoas, elas precisavam desejar serem plantadas. Uma árvore, quando ela é plantada, ela só é arrancada quando alguém vai lá, cava e tira. Se você vê uma árvore, mesmo que um raio caia e cortou ela no meio, a raiz dela está lá dentro. Ela está plantada, não tem como sair de lá, a não ser que alguém vá lá e arranque. Se você é plantado, você não desiste.
Se você é plantado, você tem o seu coração desejoso de fazer isso. Aqueles 3 homens, infelizmente ainda, eles eram uma folha seca, que eram levados pelo vento. E não só eles, mas outros também, os outros também. Pedro, ele reuniu algumas pessoas e foram pescar. Ah, sabe uma coisa? Não tem chance para mim ir mais mesmo, porque eu já neguei a Jesus. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pescar, o que eu sei fazer. E com ele foram Tiago, e com ele foram João, com ele foram os pescadores, que já não tinham mais aquela prática, que já não era para fazer mais aquilo, que já deveriam ter afundado o seu barco. Outros voltaram para a sua terra. E Jesus teve que caminhar com eles. Jesus teve que caminhar com eles para eles perceberem que era Jesus que estava do lado deles. E aqueles homens, eles foram voltar à sua vida comum. Jesus Cristo, ele voltou e ele teve que se encontrar com aqueles homens e falar: vocês não são mais chamados para isso. Vocês estão plantados. Vocês já não são mais folha solta. O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão voltando à vida antiga? Por que vocês estão voltando a fazer o que vocês faziam? Agora vocês são pescadores de homens. Agora vocês são o meu legado neste lugar. Agora vocês são aqueles que vão levar aquilo que eu realizei na cruz para outras pessoas. Para de ficar arrumando desculpa. Para de ficar envolvido em coisa que não é para se envolver mais. Acabou. Isso não é mais para você. Quem é plantado sabe disso. Agora, quem não é plantado fica tentando método, fica tentando trabalho, fica tendo sempre um plano B. Quem é plantado não tem plano B. Quem é plantado é para frutificar no lugar onde está sendo plantado. Aqueles homens, eles eram chamados a essa intimidade. Esses homens, eles viram tantas coisas. Por que é tão fácil a gente querer o mover de Deus, mas não querer o compromisso? Por que é tão fácil a gente querer ver o milagre, mas a gente não quer o trabalho de frutificar? A gente fica indo de evento em evento para ver as coisas acontecerem, para ver o cego enxergar, para ver o coxo andar, para ver o surdo ouvir, o mudo falar. A gente quer ir ver. Quem é plantado, ele não só vê a banda passar, não. Quem é plantado quer fazer parte da banda. A gente precisa entender isso, que Deus nos chamou para algo maior. Mas para participar deste algo maior, nós precisamos saber quem nós somos. Adão, Eva, infelizmente, perderam o privilégio de continuarem uma geração, uma descendência perfeita, uma descendência de perfeição mesmo, sem pecado. Só que eu e você hoje já não tem mais a desculpa de Adão e Eva. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, porque Jesus Cristo veio para recuperar, para restaurar a intimidade nossa com Deus. Então hoje nós somos cobrados por aquilo que nós somos. Nós somos hoje parte de Deus. Não tem mais separação alguma. Só que eu e você precisamos querer isso, desejar isso. Nós precisamos querer fazer parte dos 3. Nós precisamos querer receber de Deus o privilégio dele falar e nós ouvirmos e obedecermos. Deus não se impressiona com você falar que vai obedecer. Deus não se impressiona com o seu choro ou com o seu quebrantamento. Isso faz parte, mas Ele não se impressiona com isso. Ele se impressiona quando você deixa que Ele transforme a sua vida. Aí sim Ele se impressiona. Satanás também não tem medo das suas orações. Ele não tem medo das suas ações na hora do culto. Ele treme e teme com a sua ousadia e com a sua, principalmente, com o seu posicionamento. Glória a Deus. Satanás, ele treme quando você se posiciona neste lugar de intimidade. Quando ele se posiciona nesse grupo de 3. Quando você faz parte desses 3, então ele treme. Satanás um dia disse assim: eu não sei quem é você. Jesus eu conheço, Paulo eu conheço. Mas e você, quem que é?
Então, todas as vezes que ele perguntar isso para você, eu faço parte dos 3. Então, você pode ir para onde você nunca deveria ter saído. Vai para o inferno, onde é o seu lugar. Só que para isso, eu e você precisamos saber a que grupo que a gente pertence. A gente faz parte dos 3 ou a gente faz parte dos demais? Dos demais que gostam de só ver a banda passar. Eu faço parte dos 3. Eu espero que você também deseje fazer parte dos 3. Amém?